Continuando mais uma série aqui no nosso canal sobre as distorções cognitivas. Este vídeo é muito importante porque a gente precisa entender que existem alguns aspectos cruciais. A gente precisa entender quais são os motivos que nos levam a uma cognição capaz de mudar a realidade presente. Não importa aquilo que está à sua volta, não importa aquilo que está na sua frente, infelizmente uma distorção ela consegue mudar a realidade para que essa realidade seja então distorcida e negativa. E é interessante dizer que nesse sentido, a gente sempre vai ter pontos positivos nos diversos comportamentos que nós fazemos então na nossa vida, mesmo aqueles comportamentos que não sejam tão positivos assim. Um bom exemplo disso é você levantar de manhã, bem cedo, arrumar a sua cama, fazer a sua higiene matinal, faça a sua higiene matinal ali, você alimentar-se bem o dia, fazer uma caminhada, ir à academia, não só para você vir a se movimentar, não só para você ter uma saúde física, mas igualmente para você desenvolver novos hábitos que sejam continuamente funcionais até a gente criar esse hábito. Esse mesmo comportamento, a hora que nós estamos expressando, então, ele pode ser sentido, entre aspas, como um comportamento ruim, como um comportamento que não está me fazendo tão bem assim, né? Você não tem esse costume de acordar cedo e, posteriormente, você acorda cedo, coisa que você não fazia antes. Mas isso vai ficando aceitável com o tempo, porque traz aspectos de bem-estar funcional tanto para a saúde física como para nossa saúde mental. E é inserido, então, nessas ações, quando plasticamente a gente muda lá no nosso cérebro determinados caminhos e circuitarias cerebrais para a gente vincular o nosso hábito, seja numa dopamina de controle ali, né, onde você vai ter uma função melhor desde você levantar até você deitar, ou seja, é um processo positivo. Só que na distorção de hoje existe um ponto crucial, que é mesmo que algo seja muito bom, muito positivo, mesmo que tudo pareça funcionar positivamente na realidade, mesmo que as pessoas façam coisas boas ao nosso redor, nós desqualificamos os aspectos positivos, por mais que sejam grandes esses aspectos. E isso se dá a pessoas que vivem uma grande amargura. Elas sentem-se muito amarguradas, porque elas sempre precisam olhar para o negativo, para que assim existe uma desqualificação daquilo que elas fazem e daquilo que as outras pessoas fazem. Pensa assim, quantas vezes eu vi uma coisa ruim? Quantas vezes eu vi uma coisa que é negativa? Aquela pessoa só pensa negativo, aquela pessoa só faz coisas ruins, só faz coisas negativas, e não que não seja verdade, né? Tem gente que faz coisa ruim mesmo, né, gente? Mas assim, a inflexibilidade de uma crença, por exemplo, de desvalor, cria sempre um viés negativo. E isso, dado esse viés, não tem valor. Por quê? Porque é desqualificado. A gente desqualifica pessoas, a gente desqualifica coisas, ambientes, nós desqualificamos a nós mesmos. E é com isso que vem aquela amargura, aquela angústia, aquela ansiedade com as coisas do futuro. Se não está bom agora, será que vai estar bom no futuro? Mas se eu não faço bem agora, que também é um pouco de rotulação, então talvez eu não faça no futuro. Dado ao fato de que essas pessoas não conseguem ver as coisas boas acontecendo no seu presente. E essas pessoas sempre desejam mais e mais. E isso não é ruim. Você desejar uma coisa que seja mais, isso não é ruim. É até em certo ponto bom, mas não consegue apreciar. Você não consegue apreciar aquilo que é bom. A pessoa não consegue apreciar aquilo que é funcional, seja um sabor, seja um alimento, né? Nossa, eu fui num churrasco e a carne estava horrível, estava muito passado, estava muito crua, o suco estava quente, né, e a carne estava gelada. E a cama não estava macia o suficiente. Nós não conseguimos, nessa distorção, dado
a uma desvalorização, e muito presente na crença de desvalorização também, e de desamparo, qualificar positivamente uma ação. E é uma distorção que é intrínseca à maneira como alguém foi criado realmente, como aquela pessoa, ela viveu a sua vida, como ela aprendeu sobre a vida, e não apenas está ligada a como uma pessoa se sente, mas as emoções que são frutos daquele ambiente igualmente, que é no presente momento estruturado por essa pessoa. Ou seja, a pessoa sai de um lugar ruim, de um lugar disfuncional, e ela mantém aquele ambiente estruturado para manter aquelas crenças, para manter aqueles esquemas disfuncionais de desamparo, de autossacrifício, que desqualificam tudo aquilo que aquela pessoa fala. Tudo é sem valor. Ou eu sou sem valor, as pessoas também são sem valor. Logo, existe uma super generalização, que também é uma distorção, que nós vamos falar mais para frente, de aspectos negativos. E para você mudar essa distorção, para a pessoa mudar isso, ela não apenas vai ter que fazer uma avaliação das coisas à volta dela, mas por que que os seus pensamentos são tão rígidos assim a ponto dela não aproveitar nada? Ela tem que questionar essas ações. Ela precisa questionar até onde vai essa crença dela. Por que que eu não consigo aproveitar as coisas? O que acontece? O que aconteceu comigo que hoje eu não consigo fazer nada que não seja apontar aquilo que é negativo? Por isso que algumas vezes a gente precisa ser flexível com as coisas à nossa volta, sem ter um conceito prévio estabelecido, mas analisar as coisas. Se nós fazemos isso, se nós desqualificamos, se não é alguma coisa que nos machucou quando a gente era uma criança, quando a gente era adolescente, e a gente usa isso para entender o mundo negativamente, porque eu não quero me machucar, e por isso que eu desqualifico as pessoas. Por isso que eu desqualifico as coisas. Nem tudo é negativo, nem tudo também é bom, mas tudo isso significa que a gente pode beber aquele café meio amargo ali, né, e aproveitar o café, né, vai te dar um pico ali de atenção, e aí você vai conseguir ter uma atenção mais focada durante um tempo. Mas como também a gente pode beber aquele suco mais doce, né, mais adocicado, e você ficar feliz com isso. Não veja a vida como apenas um caminho. Existem muitos caminhos ao seu redor, existem muitos caminhos, ações e pessoas ao nosso redor. E algumas vezes é interessante você caminhar por outros lugares a fim de você não apenas sair desse processo cômodo, desse comodismo, da sua zona de conforto, mas para você ter experiências que tragam posteriormente evidências de que você pode sim aproveitar a sua vida e sair de padrões disfuncionais que levam a comportamentos negativos, dolorosos e que não te trazem nada bom. Aceite a vida como ela é e não vai desqualificando tudo só porque você tem uma crença prévia disso, achando que você vai viver melhor. Muito pelo contrário, você só vai afastar pessoas, afastar coisas e afastar você mesmo de si mesmo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, curtir tudo aqui, deixar um comentário, compartilhar, inscrever também no nosso canal, porque quando vocês fazem isso, vocês estão nos ajudando agora, né? Quase 7.000 pessoas aí inscritas, nos ajudando a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental e também agora as neurociências. Então, até o nosso próximo vídeo. Grande abraço e fique bem.